Continuamos com a Divina Dama comentando algo com seu namorado, dizendo que agora que o terminal Wanjian era tudo deles, ele poderia levar ela para o mar para poder brincar um pouco. Isso quando ele tivesse um tempo, claro. E ele responde dizendo que aceitava essa oferta dela e queria levar o equipamento até o local para ensinar ela como mergulhar. Depois disso, ela menciona o fato de ele querer criar uma fundação e que tinha entrado em contato com algumas pessoas por ele. Essas pessoas poderiam cuidar das formalidades e se ele não tivesse exigência alguma sobre o local, ela conseguiria um lugar bom para ele. Enquanto segurava nas mãos de sua Divina Dama, ele disse que ela poderia ajudá-lo com as formalidades e sobre o local, poderia ser no prédio Ling 1, que se eu me lembro bem eram as torres gêmeas que ele tinha adquirido. Em seguida, ela perguntou se ele não tinha comprado o edifício também, e ele acabou assumindo dessa vez que sim, tinha comprado o edifício também. Como ele tinha que ir trabalhar, ele pediu para que ela tomasse cuidado na volta para casa, mas ela disse que ele precisava cuidar de si mesmo também, e por fim eles se despedem. Logo após a despedida, ele recebeu um novo pedido, e no pedido dizia para ele comprar 2 boias para meninas no valor de 200 cada uma, independente da marca. Assim que ele chega no local que vendia as boias, ele fez seu pedido ao dono do local, e ele ofereceu ao MC uma boia que custava 209, e ele aceitou e disse para que o atendente desse a ele um comprovante também, já que ele era entregador e precisava apresentar um no fim de cada entrega. Logo o vendedor acabou mencionando que o principal negócio de uma empresa é fornecer variedade e bons produtos aos seus clientes, e perguntou ao protagonista se ele gostaria de ser apresentado para algumas mulheres ricas que o vendedor conhecia. Isso acabou fazendo com que Lin ficasse desconfiada dos negócios extras que o vendedor possuía, mas logo ele entregou o que o MC tinha ido comprar e por fim vemos ele indo fazer sua entrega finalmente. Chegando na praia, ele ligou para o jovem que tinha feito a encomenda anteriormente, para que ele assim pudesse encontrá-lo em algum lugar para fazer sua entrega. Porém o jovem disse que não tinha muito tempo agora, e era apenas para Lin levar as boias para ele em um grande guarda-sol vermelho. Mas como a praia estava repleta desses guarda-sóis, ele se viu completamente perdido em meio a tantas pessoas. Porém o jovem que fez o pedido logo chegou com suas companheiras para receber o pacote, mas já deu para ver que a garota de antes acabou ficando encantada com o protagonista, e em seguida ela foi chamar sua amiga para que ela visse o garanhão que estava fazendo a entrega para eles. Assim que a outra garota avistou Lin, ela concordou imediatamente com o que sua amiga tinha dito e perguntou o motivo de ele fazer entregas já que era tão bonito, mas pelo visto o jovem acabou sentindo o sabor amargo da rejeição e não gostou nada, dizendo em seguida algumas coisas negativas sobre nosso protagonista. Porém as garotas já perceberam que aquilo era apenas inveja. Como o MC tinha uma bela aparência e a loja dessa mulher estava buscando por vendedores, ela pensou que ele se encaixava perfeitamente nos requisitos para poder trabalhar lá. Como ele tinha entregue o pedido deles com sucesso, ele falou o valor que deu às 2 boias e pediu para que eles testassem também. A garota de cabelo rosa então perguntou se ele não pretendia mudar de emprego e menciona a loja de roupas que ela possuía e gostaria de alguém como ele que cuidasse dela, mas ele respondeu dizendo que não estava muito interessado e logo perguntou qual deles iria pagar pelas boias. Logo vemos um pivete insignificante revoltadinho com a vida, só porque as boias passaram pouca coisa do valor que ele realmente tinha pedido, e ainda por cima acusou o protagonista de ele estar lucrando com as diferenças do preço. Como se não fosse o bastante a acusação anterior, ele ainda disse que Lin estava forjando notas falsas e tinha comprado uma boia mais barata do que ele realmente tinha pedido para ele comprar. Como um bilionário de respeito que nosso protagonista é, ele perguntou se o jovem achava que faltava dinheiro para Lin, sendo que aquele valor não era nada demais para ele. Claramente isso deixou o garotinho irritado, dizendo que Lin parecia bastante confiante e perguntava se ele achava que era mais rico do que a jovem escória, mas a garota disse para ele esquecer tudo isso e que iria pagar pelas boias. Como foi o estrume de gado quem tinha convidado as garotas, ele se recusou a deixar que ela pagasse alguma coisa, portanto acabou decidindo dar logo o dinheiro para Lin. Porém logo que ele recebeu o valor em suas mãos, percebeu que ele tinha entregue somente o valor de 400 e ainda faltava 18, já que ambas as boias foram 209. No entanto, a escória logo disse que não tinha nada a ver com isso, sem contar que ele disse para Lin comprar as boias no valor de 200 e não iria pagar pelo dinheiro extra que ele tinha gasto. A cascavel de cabelo azul pelo visto estava do lado do gado, já que aparentemente ele era cachorrinho dela. Em seguida, o protagonista entrega o dinheiro para a bela senhorita, de cabelo rosa, que por sinal não era tóxica igual a outra do seu lado, e Lin disse a ela que já que os amigos dela não tinham muito dinheiro, era para ela considerar as boias como um presente para ela, e desejou um bom dia para a jovem senhorita. Mas logo que ele virou as costas para ir embora, o gado de antes acabou ficando irritado por Lin ter insinuado que ele era pobre, e ainda por cima se vangloriou, dizendo que sua empresa faturava mais de 2 milhões por ano. Ao ouvir isso, o MC disse que pelo menos ele não seria tão mesquinho por apenas alguns yuans, que era a moeda deles. O jovem de antes decidiu pregar uma peça no protagonista, dizendo que tinha mais uma coisa que ele gostaria de comprar, e perguntou se ele se atreveria a aceitar o pedido dele. Porém, como não tinha nada no mundo que ele não se atrevia a não aceitar, a bela senhorita acabou dizendo que era melhor Lin não apostar com o gado, já que provavelmente ele não poderia ganhar. Mas a sucuri tóxica perguntou
perguntou de que lado ela estava, deixando a jovem sem saber como responder essa pergunta da garota insignificante. Quando Lynn decidiu checar o pedido que o jovem de antes tinha feito para ele, acabou ficando sem reação no início, porém logo vemos que o pedido do garotinho de antes era para ele comprar uma Ferrari 812, e o gado tóxico disse que daria o dinheiro para ele assim que ele chegasse com o carro. Já deu para ver que esses dois envenenados formam um par perfeito, só que de estrumes insignificantes. Mas ainda assim, Lynn aceitou o pedido e disse que iria trazer a Ferrari para ele. A escória de antes estava oferecendo então bebida para a bela senhorita, que defendeu o protagonista anteriormente, mas ela se recusava a aceitar alguma coisa vinda da parte dele no momento. Logo, foi a vez da Sukuri, dizendo que aquilo tudo era apenas para eles se divertirem, e perguntou o motivo de ela estar com aquela cara, mas ela responde que achou a atitude deles anteriormente impiedosa demais, e não tinha necessidade alguma daquilo. Quando o gado viu que ela estava defendendo o sigma de respeito, acabou ficando surpreso pela sua amiga estar fazendo isso. Por falar no macho alfa supremo, a superioridade em pessoa, ele chegou em seguida com uma maleta de documentos. O jovem tóxico logo foi recepcionar o MC, perguntando como ele se atrevia a ter coragem de voltar ali, e que não iria dificultar demais as coisas para Lynn. Sendo assim, bastava que ele o chamasse de chefe 3 vezes e aquela encrenca toda estaria acabada. Mas ele acabou recebendo uma advertência da jovem bela senhorita, que ganhou meu respeito, e ela dizia que ele não sabia quando parar, além de já estar passando dos limites para humilhar o jovem protagonista. Mas a Sukuri, afiliada do carinha com o garfo que pega fogo, defendeu a escória de antes, dizendo para sua amiga quem era o gado de antes e o poder que ele possuía. Porém, a bela senhorita não poderia simplesmente ficar parada enquanto ele ameaçava as pessoas daquela maneira. Logo depois de ouvir isso tudo, Lynn derrubou todos os documentos que estavam dentro da maleta de antes e ordenou para as pessoas do caminhão que trouxessem até o jovem o que ele tinha pedido, mostrando assim a Ferrari 812, exatamente a mesma que ele tinha feito o pedido para Lynn há pouco tempo atrás. Lynn então fez uma pergunta a ele, já que ele era um garotinho muito rico, se ele poderia conseguir realmente pagar por aquele carro. Porém, logo ele assumiu que não tinha aquela quantia toda em dinheiro para poder pagar. Lynn então mencionou o fato de que ele quis apostar, porém perdeu. Sendo assim, o MC apenas queria que ele se ajoelhasse 3 vezes para ele e estava tudo resolvido. Revoltado por perder, ele disse que assumiria a derrota daquela vez, porém gostaria de ver como Lynn iria lidar com o próximo problema que ele estava prestes a criar. Além disso, o jovem pergunta para Lynn se ele já tinha ouvido no nome Dom, naquele lado da praia Mumbai, mas ele fingiu não saber de nada, já prestes a imaginar o que estava por vir. Em seguida, vemos a escória fazendo uma ligação para Dom, dizendo que oferecia 100 mil para eles levarem pessoas que pudessem ajudá-lo a resolver um problema. Depois da ligação, a toxicidade em pessoa que não sabia quando parar, disse para Lynn esperar, pois logo o irmão Dom estaria ali dentro de apenas alguns minutos. A bela senhorita então disse para Lynn que já que ele não ia para aquele lugar com frequência, era melhor que ele fugisse, já que não poderia lutar contra aquelas pessoas que o gado de antes ligou, mas ele responde dizendo que estava tudo bem. Pouco tempo depois da ligação do gado, vemos que as pessoas que receberam uma lição de Lynn anteriormente foram até o jovem, e logo ele mostrou para eles quem era o cara que estava incomodando ele, dizendo que precisava da ajuda deles. O garoto começou a se achar demais, e disse que gostaria de ver por quanto tempo o MC conseguiria aguentar manter aquela cara de arrogante dele. Quando Lynn pergunta se o jovem achava que levar eles até ali e ia ajudar ele de alguma maneira, vemos que os caras que tinham acabado de chegar ficaram completamente surpresos por terem visto Lynn novamente. Além disso, logo eles mostraram o devido respeito para nosso protagonista, deixando o jovem de antes sem saber o que estava acontecendo realmente. Como eles estavam querendo tirar Lynn da Mumbai, ele mencionou que tinha se passado menos de um dia e eles já estavam criando problemas novamente, perguntando em seguida se eles tinham ignorado as palavras dele anteriormente. Porém, o líder deles logo começou a pedir desculpas para Lynn, dizendo que eles estavam errados. O jovem gado perguntava o que estava acontecendo e logo recebeu um belo chute. O cara que ele achava que estava ali para ensinar uma lição em Lynn acabou dizendo que o protagonista era na verdade dono de toda a praia Mumbai e o terminal Wanjian também, e já que ele ainda se arriscava em criar problemas por ali, pelo visto ele tinha desistido de viver. Isso deixou ambas as garotas de antes completamente surpresas com a notícia recente. Depois de ensinar uma lição para a escola anterior, Dom perguntava como Lynn gostaria que eles cuidassem daquele problema, e eles fariam qualquer coisa. Ele então responde que não queria muito, já que o jovem queria expulsar ele apenas queria que o ser tóxico se ajoelhasse perante ele 3 vezes e o chamasse de chefe. Ao ouvirem isso, eles perguntam pro garoto se ele iria precisar de ajuda para fazer isso, e um deles disse que 3 vezes não seria o suficiente para punir a escória pelos seus pecados, mas não demorou muito para que o jovem ficasse de joelhos e fizesse o que Lynn tinha pedido anteriormente. Depois disso, o protagonista disse que deixaria isso tudo passar dessa vez. Além disso, disse também aos jovens que se eles não tivessem o suficiente para comer no futuro, eles poderiam ir ver uma pessoa conhecida dele, que ele arranjaria um emprego para eles. Claramente eles agradeceram profundamente ao MC, e a bela senhorita de antes disse que gostaria de ir embora, porém como ela não tinha ido de carro, perguntou se ele poderia dar uma carona para ela. Ele acabou aceitando dar carona para a garota, mas perguntou se não era melhor ela se trocar primeiro, até porque não era apropriado ela ir de biquíni, mas ela disse que estava tudo bem e como estava bem quente naquele dia, iria ficar mais fresco. A toxicidade em pessoa chegou em seguida também, perguntando se ela também poderia ir com eles, já que não tinha levado o carro dela também, mas Lynn disse que na moto só cabia uma pessoa,
toa, e se ela realmente quisesse ir, era pra ela entrar naquele caminhão, que o motorista iria levar ela. Logo que a garota de antes subiu na moto dele, ele sentiu uma pressão avassaladora atrás dele, o empurrando para frente, se é que você me entende. Dessa vez, foi a vez da garota do sistema aparecer de biquíni, dizendo que ele tinha completado 3 pedidos e recebeu 3 revisões de 5 estrelas. Sendo assim, a conclusão da carreira era de 40%, e a recompensa dele era de 1 bilhão, desbloqueando também uma nova missão, e como ele recebeu uma bela recompensa, ele deu uma recompensa para o jovem do sistema também. Logo que ele viu o valor sendo depositado em sua conta, a garota de antes acabou vendo acidentalmente o valor de 1 bilhão e meio na conta do MC, ficando surpresa com o valor que ele possuía. Pouco tempo depois, ela menciona que tinha visto acidentalmente o saldo na conta dele, que era de 150 milhões de acordo com ela, e diz que nem a conta da loja de roupas dela tinha uma fração do dinheiro dele, mas ele disse que ela deveria ter lido algo errado, e que na verdade era 1,5 bilhões, deixando ela completamente surpresa e achando que tinha encontrado uma espécie de bênção divina. Logo que ela chega em sua loja de roupas, vemos a bela senhorita bem vestida, e ele perguntou se aquela loja era dela. Ela então responde que era formada em design de moda pela Universidade de Don Juan, e pergunta se ele gostaria de beber alguma coisa, mas como ele ainda tinha algumas coisas para poder fazer, ele teve que recusar gentilmente, e disse que levaria um dos cartões de visita dela. Ela então disse para ele que ele não precisava pegar o cartão, e poderia simplesmente adicionar ela nas plataformas vizinhas, mas ele não se referia a isso, e sim que a empresa dele poderia precisar de alguns uniformes no futuro. Quando chegasse a hora ele faria algumas encomendas com ela, e claramente ela disse que seria um prazer enorme atendê-lo. Logo que ele sai da loja, Lin recebe uma ligação de um antigo colega de classe, dizendo que iria para Zongai em alguns dias, e como o jovem não viu o protagonista já há meio ano, estava sentindo muita falta dele, e isso fez com que Lin acabasse achando suspeito o jeitão do seu amigo. O amigo do MC então pergunta se ele conhecia a Cisco, uma empresa que fabricava chips, como a dele. Além disso, o jovem disse que eles resolveram um problema de unidade de controle, que faria com que eles dessem um salto 10 vezes maior no campo dos chips domésticos, e estava indo falar com ele sobre negócios nesse exato momento. Mas Lin disse que não poderia falar com ele por um tempo, e assim que ele chegasse era para ele entrar em contato com o protagonista, que ele iria receber o jovem. Depois de desligar o telefone, Lin subiu rapidamente em sua moto para ir até o instituto de pesquisa que ele possuía, e em seus pensamentos, vemos ele dizendo que tinha criado a base do código de fonte há poucos dias, e não fazia sentido a Cisco estar um passo à frente deles no desenvolvimento. Logo que ele chega, vemos a bela moça pesquisadora de antes, e ficou surpresa por ele estar ali repentinamente. Ele então responde dizendo que estava ali para ver como eles estavam, e ela diz que o programa da unidade de controle estava completo, porém houve um pequeno problema em uma das frequências ou alguma coisa assim. Pouco tempo depois ele chegou ao lugar em que o senhor pesquisador também estava, e ele conta o que tinha ouvido dizer recentemente sobre a Cisco, que tinha desenvolvido um programa de unidade de controle. Essa notícia acabou deixando os dois completamente sem reação ao ouvirem o que Lin tinha dito. Ele diz também que, de acordo com o que ele sabia, a Cisco tinha feito grandes progressos porque tinha contratado um técnico especializado, e essa pessoa era justamente Liu Shu, aquele que Lin tinha despedido quando assumiu o instituto de pesquisa. Claramente eles ficaram surpresos por ouvirem que o antigo companheiro de equipe deles estava do lado da concorrência agora, mas a garota de antes disse para Lin não se preocupar, pois conhecia as habilidades dele e poderia garantir que havia falhas em sua programação. Mas Lin comentou que pelo visto aquela garota era meio desprovida de conhecimento, e perguntou para ela em quem ela pensava que o mercado acreditaria. Além disso, perguntou também se ela solicitou alguma patente ou algo assim. A garota, perdida ao perceber o erro que cometeu, perguntou se adiantaria alguma coisa se eles registrassem a patente agora, antes que eles a publicassem. Porém, Lin respondeu que a iniciativa não estava mais nas mãos dela, e com certeza eles já deveriam ter registrado. Quando a hora chegasse, eles simplesmente seriam motivo de riso em toda a indústria. Isso fez a pobre garota de antes ficar completamente sem chão, pensando que possivelmente seria o fim de sua carreira naquele momento. Mas logo o senhor de antes disse que a culpa era dele, portanto se tivesse que demitir alguém, que fosse ele ao invés de sua companheira. Porém Lin responde dizendo que não tinha motivo algum para despedir ele, sem contar que ele poderia compensar aquela perda, portanto não era para eles se preocuparem com isso, pois já tinha passado. O senhor então disse que era responsabilidade deles, já que eles foram descuidados o suficiente para deixar que seus rivais se aproveitassem deles. Porém o protagonista logo se levantou e disse para que eles fossem logo ao trabalho, deixando ambos em dúvida do que ele estava falando, e apesar da Cisco ter roubado a tecnologia deles, aquela era apenas a versão 1.0, portanto chegou a hora de criar uma versão aprimorada e ainda mais completa do que a anterior, e eles disseram que fariam o melhor deles para poder auxiliá-lo nisso. Logo ele incorporou o espírito de sabedoria nele, e começou a produzir um novo programa ou algo assim, deixando ambos ali impressionados com as habilidades de seu chefe, e dessa vez demorou um pouco mais de 12 horas para que o processo fosse completamente concluído, e ele estava completamente exausto também, sem contar que de acordo com ele, se ele continuasse a programar, ele acabaria ficando careca. Depois de concluir tudo, Lin disse que eles precisariam encontrar uma maneira de conseguir máquinas litográficas holandesas, e essa seria a prioridade deles a partir de agora. Logo o velho disse que queria fazer algumas ligações e resolveria aquele assunto o mais rápido possível, mas quando Lin se referiu à garota de antes, ela ficou com medo do que viria a seguir para ela como punição, mas ele apenas
apenas disse para ela desenvolver um novo sistema portátil o quanto antes, e precisava de um sistema que não fosse inferior a isso. Com orgulho, ela disse que faria o que ele pediu, e para ele não se preocupar também, pois ela completaria a tarefa que ele deu a ela a todo custo. Com um abraço, ele acabou motivando seus funcionários a trabalharem mais arduamente ainda, e disse também que eles podiam mudar realmente a história do monopólio de chips em países estrangeiros. Além disso, o futuro seria uma nova página para eles. Depois disso, o protagonista decidiu se retirar e deixar que seus funcionários trabalhassem em suas pesquisas, e ambos estavam admirados com a bondade de Lin, chegando a pensar que o país deles tinha um futuro promissor. Dessa vez, Lin estava em seu Pagani, que muitos aqui falam que era uma Ferrari. Eu já nem sei mais qual é qual, mas eu vou continuar chamando de Pagani mesmo. E ele recebeu um novo pedido em seu aplicativo. Claramente, rapidamente, ele foi fazer a sua entrega, e não demorou muito para que ele chegasse até o seu destino. Mas pelo visto, esse seria mais um cliente problemático, já que tinha visto um desconto na loja de 50% e pensava que o que ele tinha pedido iria sair mais barato do que o valor final. Porém, Lin responde que a promoção que ele tinha visto anteriormente, na verdade, aconteceu no dia anterior, e esse também pensou que o protagonista estava levando lucros em cima do valor real. Porém, ele disse que tinha um comprovante ali, e era apenas algumas centenas de yuan, por isso, não estava tentando enganá-lo nem nada disso. Logo, uma moça aparece dizendo que estava tudo bem por se tratar de apenas algumas centenas de yuan, e ela apenas pedia para que seu marido não desse nenhum trabalho para as pessoas. Em seguida, o marido se despede de sua esposa para ir trabalhar no turno da noite, e quando o MC estava indo embora, a escória disse para ele levar os lixos para fora, como se ele tivesse alguma obrigação com as obrigações do estrume. Por falar em obrigação, foi exatamente o que Lin disse, e não tinha obrigação alguma de fazer aquilo. O cara de antes acabou ameaçando Lin, dizendo que não iria dar uma avaliação de 5 estrelas se ele não ajudasse, e ainda iria reclamar dele também, mas ele continuou a ignorar a escória e disse que ele poderia fazer o que ele bem entendesse. Mas antes que Lin pudesse sair, o sujeito continuou a dizer que iria reclamar dele, porém foi completamente ignorado pelo nosso sigma de respeito. Assim que o MC saiu para fora do prédio, ele encontrou com um trabalhador pegando os lixos na rua, pensando que aquele sim era um trabalho árduo de ser feito. Além disso, o jovem estava quase indo dessa para uma melhor, carregando uma mesa que era 2 vezes maior que ele, e Lin, ao ver aquela cena, decidiu ajudar o rapaz trabalhador. Nesse momento, descobrimos que na verdade esse rapaz era um entregador como Lin, e ele perguntou se o jovem não poderia simplesmente recusar alguns pedidos, mas ele disse que não, e se ele não recebesse uma boa avaliação, metade de um dia de trabalho seria em vão. De acordo com o rapaz, poucos clientes como Lin ajudam, mas ele disse que não era um cliente, e sim fazia entregas assim como o jovem. Em seguida, a escória de antes apareceu mais uma vez, perguntando por que de ele ainda não ter ido embora. Ainda por cima, continuou a dizer sobre as 5 estrelas de Lin e iria reclamar dele também, como sempre. Mas o MC disse que não estava ligando muito para isso, já que não queria ser mandado por seres inferiores como ele. Isso acabou deixando o sujeito completamente irritado, e chamou o protagonista de arrogante e fedorento, se vangloriando por ser gerente de vendas em uma empresa de química. Além disso, o cara disse que poderia pagar o protagonista com seu carro, e Lin perguntou se ele tinha ficado louco ao ponto de quebrar um A6, mas logo que Lin mostrou o belo carro esportivo que ele tinha consigo, fez com que o cara repensasse em suas atitudes recentemente, e perguntou para Lin por que ele trabalhava como entregador se ele era tão rico assim, mas ele respondeu que era o direito dele poder experimentar a vida, e como ele tinha dito que era gerente de vendas em uma empresa de química, Lin disse que se ele continuasse tratando as pessoas assim, provavelmente o fim dele chegaria muito em breve, até porque ele também estava nessa linha de trabalho, e isso fez com que a escória de antes ficasse de joelhos, mudando completamente sua atitude arrogante de anteriormente, dizendo que nunca mais faria algo como o que tinha feito naquele dia. Depois dessa encrenca toda, Lin recebeu um novo pedido, onde basicamente ele tinha que comprar medicamentos contraceptivos de emergência, mas logo que ele viu aquele pedido, ele sentiu que aquela entrega também iria ser cansativa, mas ainda assim, ele foi até o local para fazer a entrega que ele tinha acabado de receber, porém logo que a pessoa abre a porta, ele não acreditou que era justamente a garota que ele menos gostava, exatamente a mesma pessoa que o humilhou há pouco tempo atrás, a antiga colega de escola dele, e ela perguntou o porquê de ele estar fazendo entregas. Ele então perguntou o que tinha de errado nisso, e passou o valor final da entrega, porém a garota começou a achar que Lin tinha perdido todo o seu dinheiro, e agora só tinha restado entregas para ele poder fazer. Entretanto, ele respondeu que tinha certeza de que o que ele fazia ou deixava de fazer, com certeza ela não se importava com isso. Sendo assim, ele iria embora assim que ela pagasse ele. Mas isso não foi o suficiente, e a garota continuou tentando humilhar Lin de todas as maneiras possíveis, dizendo que ele jamais conseguiria fazer negócios com seu nível de habilidade e outras coisas também. Depois disso, ela jogou os medicamentos contraceptivos no chão, dizendo que não gostaria mais deles e queria devolver o pedido. Porém, ele simplesmente ignorou isso tudo e disse para ela não se arrepender depois, já que uma criança poderia estar a caminho. Como a sucuri envenenada não tinha mais nada para fazer de bom com a vida, ela disse para Lin que iria tirar algumas fotos dele. Logo que ele perguntou o motivo de ela estar fazendo tudo isso, ela disse que por ele ter falhado completamente em seus negócios, ela tinha que compartilhar aquela notícia com seus colegas de classe. Repentinamente, o gerente geral do Hotel Península aparece, pedindo para a garota tomar logo as pílulas, mas quando ele vê seu chefe em sua frente, ele perguntou o que Lin estava fazendo ali. A garota tóxica então começou a dizer que ele era ex-colega de classe dela e tinha ganho
ganhou muito dinheiro, porém perdeu tudo recentemente e agora ele fazia entregas, mas isso fez com que o gerente geral desse uma lição na jiboia, perguntando como ela ousava denegrir a imagem de Lynn de tal maneira, dizendo em seguida que iria deletá-la da face da terra. Ela então perguntou o porquê de ele estar fazendo isso, já que Lynn estava falido e não poderia competir com ele. Porém o gerente rapidamente disse que ele estava apenas experimentando a vida e pediu para ela parar de agir como uma pessoa ignorante. Rapidamente, o gerente começou a se desculpar com Lynn em nome da garota, e ele simplesmente disse que estava tudo bem, mas pediu para que ele deixasse aquela garota longe dele no futuro, e ainda pediu também pelas 5 estrelas no aplicativo. Assim que ele deixou o local, ele recebeu a avaliação que ele tinha pedido, e vemos novamente o gerente continuando a ensinar uma lição para Cascavel, dizendo que por causa da estupidez dela, ela acabou quase arruinando o negócio dele. Como aquele pedido tinha sido bem rápido, só faltava mais um dia e ele já completaria a missão de carreira. Em seguida, ele recebeu uma ligação da deusa suprema, que pedia para ele ir até a sua casa se ele estiver livre, e preparasse algo bom para ela poder comer, e ele disse que estaria na casa dela em pouco tempo. No entanto, a divina dama pediu para que ele encontrasse com ela no supermercado, já que ela não tinha nenhum ingrediente em sua casa. Chegando lá, vemos um ser angelical completamente deslumbrante, e logo ela mostrou um belo sorriso ao ver seu namorado. Ela menciona que tinha ouvido dizer que tinham aberto um supermercado ali, e como ele era membro de ranking diamante naquele local, provavelmente eles conseguiriam um desconto nas compras. Depois disso, eles finalmente entraram no supermercado para poder comprar alguns ingredientes, mas em certo momento ele perguntou se eles estavam ali para comprar comida. Quando ela responde que sim, ele pergunta o porquê de ela ter pego tantos bolos e sobremesas então. Com isso, ela disse que o humor de uma mulher dependia muito de uma sobremesa boa e insistiu para que eles fossem logo às compras. Mas ele perguntou se o bom humor dela na verdade não era por causa dele, e digamos que isso acabou deixando ela envergonhada com o comentário do protagonista. Continuamos com o protagonista fazendo suas compras com a divina dama, e pela expressão dele já deu pra ver que ele não estava nada contente com aquilo, mas aparentemente ele teria que esperar um pouco mais, já que a bela senhorita ainda queria comprar mais carne, já que ficou apaixonada pelo prato que ele fez há uns dias atrás pra ela. Repentinamente chega um senhor querendo falar com a bela dama, dizendo ser um caça-talentos de entretenimento e perguntou se ela não estaria interessada em entrar nesse ramo. Além disso, ofereceu seu número pessoal pra ela, dizendo que ela era muito linda e com certeza teria um grande sucesso nesse ramo. No entanto, o protagonista cortou a vibe do cara rapidamente, dizendo que ela não estava interessada, e mandou ele perguntar para a vendedora de peixe se ela aceitava, já que tinha uma boa aparência também. Mas vemos que na verdade não era como Lynn realmente tinha dito. Depois disso, o cara disse que o MC não poderia se intrometer nos assuntos da bela dama, e ele garantiu que ela teria sucesso nesse ramo, e mencionou que um ator ganha mais de 100 milhões atualmente por ano, e ela aproveitou essa oportunidade para poder provocar um pouco o nosso protagonista, dizendo que uma renda anual de 100 milhões acabou despertando um pouco o interesse dela, e deu pra ver que ela conseguiu o que queria. O caça-talentos disse que se Lynn realmente amasse sua namorada, era melhor ele deixar ela seguir seus objetivos, e ele respondeu que aquilo era verdade, porém somente daqui a 15 anos. Sem saber o porquê dele ter dito aquilo, o cara começou a se perguntar o porquê de ele ter dito somente daqui a 15 anos. Para tirar as dúvidas do sujeito, o protagonista disse que tinha 1,5 bilhões em sua conta. Sendo assim, ele queria reservá-la por 15 anos, e isso se o cara ainda quisesse esperar por ela. Ao ver a enorme quantidade de zeros que tinha na conta do MC, o jovem começou a suar frio, já que não imaginava que estava lidando com um figurão de alta classe. E Lynn disse para que ele entrasse em contato novamente somente daqui a 15 anos. Depois disso, ele começou a se desculpar, dizendo que não deveria ficar se iludindo demais, e por fim decidiu ir embora, dando um pouco de sossego e paz para o protagonista e a divina dama novamente. A bela senhorita começou a dar risada do protagonista, e brincou um pouco com ele, perguntando se ele poderia fazer um pagamento adiantado de 100 milhões, e o mesmo responde que o depósito até poderia ser feito. No entanto, ele gostaria de ver o programa naquela noite, independente do que acontecesse. Claramente ela não teve nem como responder a uma provocação dessas e simplesmente tentou disfarçar, mas disse para ele também que quando eles chegassem em casa ele veria com quantas lagoas se faziam a madeira. Após ouvir isso, ele mencionou algo sobre 300 rounds e ver se ela teria tanta energia assim, e como ela se sentiu desafiada, jurou por si mesmo que iria conseguir isso. Chegando na casa da divina dama, ele perguntou se realmente ela tinha certeza de que seus pais não estavam em casa, e ela responde que sim, e perguntou desde quando ele era tão tímido assim, e ele responde que na verdade era porque ele já tinha visto os pais dela tantas vezes que encontrar com eles nesse momento seria embaraçoso demais. Ela então pergunta se ele estava envergonhado e comentou que achava ele cada dia mais magro. Sendo assim, daqui a pouco um simples sopro poderia fazer com que ele voasse, e mencionou que ainda não tinha acertado as contas com ele desde o incidente do supermercado. Sendo assim, ele logo sugeriu para que eles terminassem as 300 rodadas anteriormente mencionadas, e claramente ela estava preparada para poder fazer ele pagar por seus crimes. Nessa parte eu vou ter que cortar algumas coisas, mas digamos que eles tiraram um momento para poder comer algumas uvas, e bom, eu acho que ele teve uma oportunidade de ser bem servido pela divina dama. Isso deixou ela completamente constrangida com o que ele tinha acabado de fazer,
fazer, mas como o cara é treinado nessa arte, ele sequer demonstrou insegurança ou vergonha nisso. Antes que eles pudessem continuar, ela mencionou que quando as formalidades da fundação estiverem concluídas, ela buscaria um financiamento de 10 milhões, que é o valor estimado para apoiar o projeto dele, e providenciaria para que ele encontrasse os responsáveis pela fundação, e perguntou se para ele estava bom no dia seguinte, ao meio-dia. Para se livrar logo da papelada e da parte chata, ele disse que ela poderia marcar, porém estava mesmo empolgado para começar os 300 rounds que ele tinha mencionado anteriormente. No dia seguinte, vemos a bela senhorita dizendo para ele não esquecer a reunião dele naquele dia, e ele pediu para que ela não se preocupasse com isso, pois não esqueceria, e por fim eles se despedem para irem aos seus trabalhos. E por sinal, dessa vez, ele estava conduzindo uma Ferrari, que ele tinha comprado há pouco tempo atrás. Depois disso, ele olhou em seu celular e viu um novo pedido, porém lá dizia para que ele não comprasse nada e simplesmente fosse até o local marcado. Chegando lá, ele percebeu que tinha algo estranho acontecendo por ali, e perguntou o que estava acontecendo, pro cara ter chamado tantas pessoas assim, pensando em seguida que possivelmente o cara ali queria que apenas os entregadores ajudassem a mover o carro dele que tinha ficado preso. O cara é tão sem escrúpulos que estava fazendo uma live, e de acordo com ele tinha chamado 6 entregadores para ajudarem ele a tirar o carro dali, e ainda por cima disse que era assim que as pessoas ricas pensavam. Esse é um verdadeiro ser que sequer vai ter de fato algum sucesso na vida. Por falar em pessoa rica, o protagonista apareceu em seguida, perguntando como ele poderia pensar como uma pessoa rica agindo daquela maneira tão ridícula. A Score então começou a apressar o MC, dizendo que ele era o único que faltava, e disse que se eles conseguirem tirar o carro dele dali, ele daria uma avaliação de 5 estrelas para eles. No entanto, o MC mencionou que ele precisava encontrar mais algumas pessoas e somente as 6 ali não seriam suficiente para isso. O inseto então perguntou se eles não faziam levantamento de peso, e disse que Lin estava apenas tentando ser preguiçoso. Isso acabou deixando ele revoltado com a escória, e decidiu se retirar, já que viu que seria uma completa perda de tempo e dor de cabeça também. O Strume respondeu dizendo que se ele continuasse com essa atitude em seu trabalho, daqui a 10 anos ele continuaria somente sendo um garoto de entregas. No entanto, pouco tempo depois eles ouviram um ronco do motor de um carro esportivo, e o inseto de antes ficou admirado com a Ferrari que estava bem em sua frente, e disse em seguida para os entregadores que aquela pessoa no carro era uma pessoa que tinha mentalidade de riqueza, e em um futuro próximo essa também seria a posição dele, ou pelo menos era isso que ele pensava, até ver nosso protagonista, e pela expressão dele deu pra ver que ele se arrependia de ter tratado ele daquela forma rude anteriormente. Lin então pergunta a Escória se ele estava surpreso em vê-lo mais uma vez, e disse também que se ele continuasse pensando como ele achava que uma pessoa rica pensava, ele nunca seria rico de verdade, dizendo em seguida para ele parar com toda aquela baboseira fingindo ser uma pessoa de sucesso. Depois disso, ele percebeu que algo de estranho estava acontecendo com sua live, e realmente aconteceu como o MC tinha dito, e agora ele estava indo à ruína em poucos segundos, por fingir ser uma pessoa que na verdade ele não era. Em seguida, vemos ele reunido com a Divina Dama, e perguntou onde as pessoas que ela tinha dito estavam, já que era meio-dia e eles ainda não tinham chegado, mas ela com um belo sorriso em seu rosto angelical, disse para ele olhar para trás, e ele ao fazer isso, percebeu que estava na frente de uma cozinha, e já estava tudo pronto somente para ele terminar de fazer o prato. Ao ver aquilo, ele disse à bela dama que já tinha feito o jantar dela no dia anterior, e perguntou se agora ela estava querendo que ele fizesse o almoço dela também, e como resposta, ela garantiu que quando ela aprendesse a cozinhar, ela iria cozinhar para ele todos os dias. Com um belo sorriso e uma bela proposta como aquela, ele não teve como recusar e logo preparou os pratos para que eles pudessem comer, e aparentemente eles estavam prontos para degustar daquela refeição. Depois disso, ela ouviu alguém bater na porta, e pediu para que a pessoa entrasse. Nesse momento, vemos uma garota chamada de He Yuan-Wan, que chamava a Divina Dama de irmã, acompanhada de Qi Shanzao. Em seguida, ela pergunta se elas não iriam se encontrar somente às 2 horas da tarde. Sendo assim, não via motivos da garota estar ali tão cedo, mas de acordo com a jovem, ela não queria se atrasar para conhecer seu novo chefe. A garota então comenta em seguida que a bela dama tinha encontrado um chefe muito bonito para a cozinha e estava aprendendo com ela. Ao ouvir isso, a senhorita Ji perguntou se ele parecia um chefe para Yuan, e ela responde que por ele ser tão bonito, com certeza ele não era um chefe, e perguntou se ele então era o novo secretário dela. Quando a Divina Dama estava prestes a revelar quem ele realmente era, o MC acabou dando uma piscada para ela, para que assim ela não revelasse ainda quem ele era de fato. Yuan então disse que sua irmã não precisava explicar nada, e queria apresentar a ela o jovem Shanzao, que tinha conhecido em um intercâmbio nos Estados Unidos, mencionando também que o jovem tinha grandes habilidades comerciais. Quando a Divina Dama cumprimenta o rapaz, pergunta se eles já tinham comido algo, e também se eles não gostariam de acompanhá-los naquela refeição. Como uma proposta como essa não dava para recusar, vemos que eles acabaram rapidamente com os pratos que o MC tinha feito recentemente. De acordo com Yuan, a comida do protagonista estava tão boa que ela se encheu rapidamente. Além disso, o jovem disse que não imaginava que ele conhecesse tão bem a indústria dos chips como ele tinha mencionado, dizendo que Lin era uma pessoa realmente incrível. A jovem então mencionou que já eram 3 horas da tarde e o novo chefe dela ainda não tinha chegado, dizendo em seguida que pelo visto ele não tinha muita noção de
tempo. Nesse momento, a Divina Dama acabou dando uma tossida, dizendo que o novo chefe dela na verdade já estava ali há um bom tempo, e isso acabou deixando a garota confusa, já que ela ainda não tinha visto ele. Mas a bela senhorita finalmente apresentou o MC, dizendo que era ele quem era o fundador da Fundação Lin Yun. Pela reação deles, eles sequer faziam ideia de que ele era justamente a pessoa que eles estavam buscando esse tempo todo. Depois disso, Yuan começou a se desculpar, pois não queria chamá-lo de cozinheiro há pouco tempo atrás, mas ele disse para ela não se preocupar, e agora que ele sabia mais sobre a verdadeira personalidade deles dois, eles poderiam perguntar o que eles quisessem para ele. Ao perceber essa oportunidade, ela perguntou se o próximo negócio dele teria a fundação como foco principal, e qual era o plano de negócios que ele possuía. Como resposta, ele disse que a fundação não era o foco principal do futuro negócio dele, e perguntou se eles acreditariam se ele dissesse que na verdade queria dominar todo o cenário mundial dos negócios. Nesse momento, um silêncio tremendo tomou conta do ambiente em que eles estavam, até que ele perguntou se eles pensariam que ele estava apenas brincando. A Divina Dama acabou comentando também que toda pessoa ambiciosa era digna de admiração, já olhando para o MC com admiração pelo visto. O jovem então disse que até tinha algumas perguntas para ele, mas depois de ouvir a resposta recente que ele deu, ele acabou ficando sem palavras. Yuan também acabou ficando encantada demais com o chefe, e disse que apesar do bolo ser grande, ainda assim seu novo chefe era muito bonito, e de acordo com ela, não tinha nada de errado com isso. Mas esse comentário e a expressão facial dela recente acabou deixando a Divina Dama com um pouco de ciúme aparentemente, e deu uma bronca em sua amiga. Como o protagonista era uma pessoa bem generosa, ele disse que agora que o bolo tinha sido descoberto, cada um deles receberia um salário anual de 5 milhões, e receberiam dividendos quando a empresa se tornasse pública. Empolgada com tudo aquilo, Yuan disse que ele era um caso clássico de encorajar as pessoas com dinheiro, e isso fez com que ela se sentisse ainda mais motivada em participar daquele negócio. Já o jovem vesgo acabou ficando agradecido ao protagonista, pela generosidade e consideração dele. Além disso, para ele aquele salário era tão alto que acabou deixando ele meio sem graça. De acordo com Lin, o dinheiro não era importante, e o que importava realmente para ele era o talento da pessoa, e já que eles eram veteranos e queriam entrar em guerra contra o mundo com ele, com certeza ele não iria tratá-los mal. E após um belo brinde em comemoração a esse novo marco, ambas as partes aproveitaram para degustar de um belo vinho. Após a degustação, Lin disse que levaria eles até o local onde a nova empresa estava, e deixaria o trabalho futuro para eles, e Yuan disse que estava ansiosa para isso. Mas a Divina Dama perguntou se ela na verdade não tinha medo de que Lin na verdade desse um quarto pequeno e escuro para ela, mas pela reação da garota, um quarto pequeno e escuro estaria de bom tamanho para ela. Nesse ponto, temos um corte para o edifício Lin Yun, e Yuan perguntou se ele tinha alugado um escritório nas mansões gêmeas, mas quando ele respondeu que não era isso, ela perguntou se ele estava em um prédio intermediário ao lado, já que tinha vários prédios de escritórios de alto padrão nas proximidades, mas ele respondeu que na verdade tinha comprado as torres gêmeas em si, e mais uma vez ele deixou seus novos funcionários sem palavras. A garota então começou a tentar usar seu charme para cima do protagonista, dizendo que não queria mais ser diretora financeira e perguntou se ele não estava precisando de uma secretária, dizendo que não tinha as pernas longas como a de sua irmã, mas poderia usar um vestido curto de seda reta. Esse comentário da garota fez com que a bela dama agisse e perguntou se valeria a pena sacrificar toda aquela riqueza somente por um pouco de ambição. Yuan então acabou abraçando a Divina Dama, mencionando o fato de ela estar com ciúmes do protagonista. Em seguida, ele disse que deixaria o restante do trabalho para eles, e tinha 500 milhões no fundo da empresa, sendo assim, a partir de agora, era eles quem cuidariam dos negócios daquele local, já que ele tinha seu próprio trabalho para fazer também. Yuan acabou perguntando quais eram os outros empregos que ele possuía, e se não estava trabalhando como cozinheiro para outros donos de empresas, se referindo à Divina Dama. Mas ele acabou puxando sua deusa para si e respondeu que na verdade agora ele trabalhava como entregador, e vemos eles tendo as mesmas reações que todas as outras pessoas tiveram. A bela dama então disse para que eles fossem logo, já que Lin na verdade não era somente um homem rico, e tinha mais coisas ainda para que eles pudessem ver. Enquanto Yuan e o jovem conversavam sobre a divisão dos departamentos da empresa e outras coisas também, vemos o protagonista e a Divina Dama sós, e ele perguntou se eles não deveriam fazer a transferência do grupo Sonrisa para lá, mas ela disse que dependeria se ele teria ou não meios para poder comprá-la, e ele acabou jogando pesado, dizendo que deveria começar fazendo a aquisição da presidente da empresa então. Ela perguntou se ele não tinha uma direção geral para o desenvolvimento e planejamento futuro dele, como serviços imobiliários, e a resposta dele foi que não, mas acreditava nos grandes números. Depois disso, ela fez mais uma pergunta, se ele queria decidir o próximo passo em sua estratégia de desenvolvimento com base em Big Data e computação em nuvem, e ele respondeu que sim, dizendo em seguida que o que ele queria fazer na verdade não era nada fácil, e ela deu uma sugestão para ele, dizendo que ele poderia entrar como investidor primeiro e criar uma empresa de investimento. Após abraçar a deusa suprema, ele disse que ela era tão inteligente que acabou conquistando seu coração, mas ela disfarçou dizendo que não sabia do que ele estava falando. Além disso, ela disse que apesar de Yuan ter se tornado funcionária dele, a identidade real dela ainda era de diretora financeira do grupo, portanto, ele deveria aproveitá-los e usá-los bem. E ele respondeu dizendo para ela não se preocupar, já que eles eram um recurso
recurso que seria muito bem utilizado. Como se isso não fosse o suficiente, ele brincou com a bela dama, perguntando se ela não pretendia mudar de carreira, já que ainda estava sem uma secretária pessoal. E como resposta, ela acabou deixando ele sem ar, dizendo para ele pensar grande, e disse para que ele levasse ela para casa, já que ainda tinha muito trabalho para poder fazer no escritório. Algum tempo depois, temos uma cena do aeroporto de Zonghai, e ele mencionava que o carro Bentley que tinha sido comprado pelo Zhang Qianlong era muito bom, e pelo visto, ele finalmente tinha terminado a tarefa de avaliação. Mas repentinamente começou a sair um brilho enorme de seu aparelho celular, até que surgiu a bela garota do sistema, dizendo que o progresso de carreira dele já estava em 60%, e como recompensa, ele ganhou um cartão da sorte, limitado a 5 minutos. Quando ele perguntou o que era um cartão da sorte, ela respondeu dizendo que era para o caso de haver um caso extremo em que ele precisasse mudar sua sorte. Já no terminal de voo, ele percebeu que o voo de Zanson estava quase chegando, que era o amigo dele do colégio, e vemos ele juntamente com uma garota mal-humorada. Como já fazia um bom tempo que eles não se viam, Zanson acabou abraçando seu amigo, dizendo que tinha sentido muita saudade dele. A garota mal-humorada então perguntou o que ele estava fazendo, já que eles estavam em um aeroporto e as pessoas estavam olhando para a atitude dele recente. Mas como ele não via seu amigo desde quando eles se formaram, ele não estava ligando muito para o que as pessoas diziam ou pensavam. Depois disso, ele apresentou sua namorada para o MC, dizendo que a família dela também era de Zonghai, e ela tinha ido com ele para ver sua família. Como eles provavelmente deveriam estar com fome, Lin sugeriu para que eles fossem comer algo bom, mas vemos que essa garota na verdade não passava de uma patricinha mimada, dizendo que não poderia comer em barracas, pois era muito anti-higiênico. Mas o namorado então perguntou que história era essa, sendo que eles sempre comiam em barracas na faculdade. Para sair dessa situação, ela disse que ouviu falar que abriram um restaurante ali perto em Zonghai, e perguntou por que o MC não levava eles para lá para experimentar. Mas para o jovem Son, não tinha necessidade de eles irem a um lugar tão caro assim. Descobrimos nesse momento que Zanson tinha dito para sua namorada que Lin na verdade ganhava muito dinheiro em sua empresa imobiliária, e pelo visto essa escória estava apenas querendo se aproveitar de Lin o máximo que conseguisse. Mas ele respondeu que não estava mais no ramo imobiliário, e que agora na verdade era entregador. No entanto, ainda assim o restaurante era assim acessível, e sugeriu que eles fossem até lá. Quando o jovem Son ouviu o que Lin disse, acabou não acreditando inicialmente, já que ele era o melhor aluno dentre todos eles no colégio, e perguntou por que o MC não esperava que ele resolvesse as coisas que ele tinha para fazer ali e fosse com ele para Yanjin, pois assim ele poderia ajudá-lo financeiramente. Mas a sucuri envenenada acabou mostrando a verdadeira aparência dela, dizendo que ele não era louco de fazer isso, já que ela não iria sustentá-lo, e se ainda assim ele levasse o protagonista para lá, ela iria com certeza terminar com ele. Mas Lin disse que estava tudo bem e eles já poderiam parar de brigar, até porque estava muito bem em Zonghai e não iria para Yanjin. Assim que ele chega no estacionamento para pegar o carro, eles acabam encontrando com um outro jovem, e essa garota sem noção o chamava de irmão, perguntando o que ele fazia ali. Em resposta, ele disse que tinha acabado de ver um Bentley Sun estacionado ali dentro, e tirou algumas fotos para mandar para os amigos dele para que saibam o motivo de seu atraso, pensando em seguida que eles tinham sumido, mas na verdade acabou encontrando com eles no estacionamento. E aqui vemos o protagonista comentando com seu amigo, dizendo que apesar de não ser ideal se intrometer em assunto de família, aqueles dois realmente pareciam irmãos. O jovem tóxico, igual a irmã, perguntou se ela não tinha comprado um carro em Yanjin, e mencionou que a mãe deles gostaria que eles fossem jantar em sua casa. O jovem Son então disse que não tinha comprado o carro, já que como a preguiçosa não queria saber de trabalhar, o salário dele mal dava para pagar as despesas, portanto o carro era inviável. A escola então começou a se achar demais, dizendo que trabalhou por 2 anos para comprar o melhor dos melhores, e se ele conseguiu fazer isso, perguntou por que Son não conseguiria. Claramente isso acabou deixando o jovem constrangido, e se sentindo para baixo depois desse comentário desnecessário. Para defender seu amigo, o MC disse que o irmão dele não tinha um carro, porém ele tinha um, e um carro não passava de um carro, e se era tão importante assim, ele presentearia Son com um então. E logo eles viram o Bentley respondendo a chave do protagonista em seguida, deixando as escórias surpresas com aquilo. Son então acabou perguntando surpreso também se aquele carro era realmente dele, e ele respondeu orgulhosamente dizendo que sim. A medusa traiçoeira perguntou para Son como ele poderia ter um carro como aquele, se ele era apenas um entregador de acordo com o protagonista. Mas o jovem também não fazia ideia alguma de como isso era realmente possível. A garota então começou a se fazer de santa, dizendo para que eles não fossem comer em casa, e que seria melhor se eles comessem juntos para que se conhecessem melhor. Mas ele disse que eles iriam comer em uma barraca, então provavelmente ela não iria gostar. O irmão tóxico dela deu a ideia de ele convidar todos ali para jantar, e quando eles se conhecessem melhor, eles seriam bons amigos. A Cascavel mal amada, que eu gostaria de elogiar negativamente com outras palavras, acabou jogando sujo para cima de seu namorado, e já que o cara não passava de gado de mulher, acabou dizendo para Lin que eles fossem juntos, e depois de um pouco de silêncio, ele disse para que eles entrassem no carro. Na hora de entrar no veículo, já vemos que o irmão da Medusa não valia nada, e Lin pensou que naquela família realmente só existia pessoas tóxicas. Já dentro do carro, a garota mal amada estava impressionada com o interior do Bentley, e o irmão tóxico dela não ficou atrás também, dizendo que pessoas comuns não seriam capazes de entrar
entrar em um carro de classe executiva. Depois disso, ele ainda teve a coragem de pedir o carro emprestado ao MC para daqui a alguns dias, sendo que ele tinha acabado de conhecer ele. De acordo com ele precisava ir ao casamento de um amigo, e Lin lançou um olhar amedrontador para ele, perguntando quem eram os amigos dele. Isso foi o bastante para fazer a escória se colocar em seu devido lugar, mas a Naja Suprema disse para que seu irmão alugasse um carro, já que Lin tinha dito que iria dar aquele carro para Son. Mas a atitude desse gado sinceramente tem me irritado bastante, e quando ela disse que se ele não aceitasse o carro, eles simplesmente iriam terminar, ele acabou se calando. Gados como esse só sofrem no futuro, e pelo visto o destino desse não vai ser diferente. Após um tempo, eles chegaram na praça de alimentação de Zonhai. Entrando na praça, Lin comentou com seu amigo que eles costumavam ir ali sempre na época de escola, e perguntou se seu amigo ainda se lembrava disso, mas ele jamais poderia esquecer de algo assim pelo visto. O gado então disse para sua namorada escolher algo que ela gostava, mas de acordo com a estrume de gado, ela não gostava daquela comida defumada. Mas enquanto a peixe palhaço se fazia de difícil, Lin terminava de fazer seu pedido. Depois disso, ele e seu amigo beberam juntos, e ele agradeceu ao MC pela gentileza dele, e tinha muitas coisas para poder conversar com seu amigo, mas o protagonista pediu para que ele esperasse até que eles chegassem em sua casa, e lá eles conversariam melhor. No entanto, ele disse que não precisava, já que a empresa iria dar reembolso para ele sobre a hospedagem, e de acordo com a escória da sociedade, era uma ótima ideia ele ficar na casa de Lin, enquanto ela e o irmão dela iriam para casa. Mas ainda assim, ele poderia fazer os preparativos para o reembolso e ainda lucrar ainda mais. Mas ele disse que isso não era bom, e já que Lin tinha uma namorada também, não era bom que ele ficasse incomodando as pessoas. Mas o MC disse que terminou com a garota tóxica de antes há muito tempo atrás, e agora morava sozinho. Sendo assim, quando a hora chegasse, eles fariam uma segunda rodada. Seguido disso, um motorista apareceu de repente, perguntando se Lin tinha chamado o motorista, e ao responder que sim, ele disse que eles estavam indo para o Palácio Kyushu. Os irmãos tóxicos em seguida começaram a planejar algo novo pelo visto, já que aquela era na verdade a área residencial número 1 em Zonhai. Enquanto eles estavam indo para casa, o estrume de gado disse para sua irmã que ela tinha que entrar no Palácio Kyushu, independente do que acontecesse, e pelo visto a jiboia já tinha um plano para fazer com que isso acontecesse. A história continua com o nosso protagonista ficando do lado de fora do carro, enquanto o irmão da Cascavel sentava justamente no assento do motorista, tomando o lugar dele, e o resto se acomodava no banco de trás. Claramente, ele perguntou onde estava o espaço para o dono do carro, já que todos ali já decidiram quais eram seus lugares. Em seguida, ele pergunta para a víbora traiçoeira se Zan Son iria ficar na casa dele naquela noite, e comenta o fato de ela ter dito que iria para a casa de sua família, mas aparentemente mudou de ideia. Ela responde que na verdade queria ir com o protagonista, até porque seu namorado estava atordoado e estava um pouco preocupada com ele. Pura mentira. Ela na verdade só queria se aproveitar do protagonista multibilionário em sua frente. Quando ela pergunta para seu namorado se ele gostaria que ela fizesse companhia para ele, a única coisa que ele soube responder foi chamar pelo seu chefe, que era o MC. E no final, ele apenas aceitou que eles fossem para sua casa. Chegando lá, Cascavel ficou impressionada com o pavilhão Kyushu de Lin, e o amigo dele comenta que aquela casa deveria ter custado muito dinheiro. Como esse protagonista é muito humilde, a única coisa que ele disse é que não custou tanto assim quanto ele pensava, apenas cerca de 1 bilhão. Se é uma coisa que não falta nesse cara, é humildade. Após ouvirem isso, ambos ficaram completamente surpresos com o valor daquela residência, e repentinamente o gerente geral que cuidava do pavilhão chega para poder recepcionar seu chefe, dizendo também que algumas coisas tinham acabado de chegar para o churrasco, e iria enviá-las exatamente para a residência. Com felicidade, Lin dá um abraço em seu amigo de colégio, e comenta que fazia um bom tempo que eles não participavam de um churrasco juntos. Sendo assim, agora que ele já ficou sóbrio novamente, eles iriam partir para uma segunda rodada, e é claro que o cara não iria recusar uma oferta como essa, ainda mais em uma casa como aquela. Depois disso, ele decidiu sair para poder pegar o vinho primeiro, e enquanto ele estava fora, a víbora atacava novamente. Ela perguntava para Zan Son qual era do chefe dele, e se ele era um ricaço pouco conhecido. O jovem responde que também ficou surpreso, até porque não fazia ideia que ele tinha toda aquela quantia em dinheiro, ainda mais por agir de forma tão normal na faculdade. Essa anaconda não perde tempo, e diz que por ele ser muito rico, o jovem deveria ficar com ele. Além disso, ele também tinha comentado que daria um carro para o namorado dela, e ele deveria aceitar. Porém, a atitude desse jovem me deixou ainda mais admirado com ele, até porque o cara é um amigo de verdade. Ele respondeu àquela pessoa que não valia nada, dizendo que ele jamais poderia fazer isso, até porque era um presente muito caro de aceitar. Além do mais, ele era o chefe dele, e não o pai dele. Sendo assim, automaticamente ele não era obrigado a cuidar dele. Só isso já foi o bastante para colocar aquele ser descartável tóxico em seu devido lugar. Mas a Naja não desiste fácil e diz que percebeu que seu namorado não conseguia segurar as pontas. Portanto, ela teria que fazer isso sozinha, e de acordo com ela, ela faria com que Lin caísse aos seus pés. Enquanto o churrasco acontecia e eles degustavam, a lacraia disse que iria ir ao banheiro, pois precisava se aliviar um pouco. Prepara que vem bomba, não dá pra esperar nada de bom vindo dessa medusa traiçoeira. E enquanto o nosso protagonista de respeito escolhia um bom vinho para poder degustar, a jararaca chegou em seguida.
enfurecida, querendo falar com ele sobre alguma coisa. Basicamente, ela queria tomar um chá, mas brincadeiras à parte, ela comenta que nosso protagonista aparentava estar solteiro agora. Ele já pensou que o cão já ia começar a agir, pensando que provavelmente seria adultério ou roubo. Ele já estava preparado para agir contra as pessoas tóxicas como ela, até porque não era a primeira vez que ele conheceu pessoas assim. Para calar a boca do ser não reciclável, ele mostra uma foto de sua namorada, que por sinal é a mais linda até agora dessa série, sem sombra de dúvidas. Ainda por cima, ele diz que ela era presidente do grupo Sunrisa, que valia cerca de $1 bilhão, e pergunta para Cascavel se ela pensava que tinha alguém melhor em mente. Depois disso, a garota decidiu jogar pesado e perguntou se ele não sentia falta de amantes, dizendo que desde a primeira vez que o viu, ela se apaixonou e quis ficar com ele. Claramente, essa garota não entendeu a situação em que estava ainda, já que decidiu fazer um apelo chamativo como aquele, mas calma que a situação ainda vai piorar mais ainda. Nesse momento, nosso protagonista lutava contra seus instintos, pensando que isso não era um jogo e sim um ataque direto, e se ele não tomasse cuidado, acabaria não tendo onde cair duro. Depois de ver aquela cena, ele disse para Medusa que o corpo dela não era nada demais, além de um pedaço podre de carne, portanto, era melhor que ela poupasse seus esforços. A Cascavel, então, não sabia onde pôr a cara depois de receber um elogio tão sincero do nosso protagonista, que ainda complementa em seguida dizendo que ela dava nojo nele, além de, claro, que aquela víbora não merecia seu irmão, e comenta que a porta que estava atrás dela era a serventia da casa, sendo assim, era melhor que ela saísse dali imediatamente. Esse sim é um amigo de verdade. A Naja disse para que ele não exagerasse, do contrário, ele ia se arrepender, mas um cara que tinha tudo ao seu dispor, disse que realmente não sabia do que ele poderia se arrepender, até porque a Cascavel não tinha sequer onde ser enterrada se comparada a ele. Como ela já não tinha mais argumentos para lidar com o nosso protagonista, ela começou a gritar o chamando de pervertido, e quem veio correndo para ver o que estava acontecendo foi justamente o parceiro do nosso protagonista. Assim que o jovem chega, ela diz que tinha ido usar o banheiro e Lin acabou se aproveitando da situação e tentou fazer algo suspeito. Ela pode até não valer nada, mas essa Sukuri sabe como fazer uma bela peça de teatro. Porém, como o jovem conhecia seu amigo e irmão, ele disse que isso era impossível de acontecer, até porque ele não era esse tipo de pessoa, perguntando em seguida se era possível que houvesse um grande mal-entendido, e como resposta, a Naja pergunta se ele era namorado dela ou não, e se ele estava do lado dela ou não. Pelo visto, a única coisa que a cobra quer é um gado que não dá valor para a própria dignidade para poder ser capacho dela. A garota é tão sem noção que diz que sem $1 bilhão, Lin não poderia se safar dessa, mas seu namorado diz que aquilo era o bastante, além de ela já estar passando dos limites. Lin então pergunta se ela tinha algum tipo de diamante ali com ela, vocês sabem onde, e perguntou quem era ela para poder pedir por tanto dinheiro assim. Essa garota tava querendo levar uma bela surra, de todas as maneiras possíveis pelo visto, e ainda disse para o MC tomar cuidado com suas palavras, até porque se ela publicasse isso na rede social vizinha, daria ruim para ele. Mas ele responde como um ser superior, dizendo que desde o início ele não tocou em nenhuma parte do corpo dela, e perguntou se ela pensava mesmo que em uma casa como aquela não tinha nenhum sistema de segurança. Sem saber o que fazer agora, a nojenta decidiu apelar para seu namorado, pedindo para que ele falasse alguma coisa também, mas ele simplesmente virou de costas para o ser desprezível como ela. Nesse momento, ela perguntou se ele não amava mais ela, e ele simplesmente responde que ela tinha feito uma coisa lamentável, e ainda assim ela tinha a audácia de dirigir a palavra a ele. Depois desse show todo, o protagonista disse que a porta estava atrás da nojenta, portanto era melhor que ela saísse enquanto ele estava de bom humor. E assim, a vareta humana saiu correndo, sem saber o que fazer após passar tamanha vergonha, e ainda ter perdido o namorado também. Após ver que seu amigo passou por uma situação bem complicada, ele perguntava se estava tudo bem com ele, além de se desculpar também. Como resposta, o jovem que teve seu coração partido disse que não tinha o porquê de ele estar se desculpando, mas sim que ele na verdade deveria agradecê-lo pelo que ele fez, até porque se não fosse aquilo, provavelmente ele jamais teria descoberto a verdadeira personalidade daquela cobra envenenada, e poderia ter ficado sozinho algum dia quando ela tirasse tudo que ele tivesse conquistado. O protagonista então disse que ficava feliz que ele pensava daquela maneira, e que tinha algo que ele gostaria de falar com ele. Enquanto eles degustavam de um belo churrasco asiático, o jovem disse que se ele quisesse perguntar alguma coisa, era só dizer, e o MC pergunta se ele sabia alguma coisa sobre a empresa Cisco. Ele responde que eles fizeram recentemente um grande avanço na programação terminal de chips, e o chefe dele disse que ele deveria assumir esse projeto. Quando o protagonista pergunta quem foi que ele tinha entrado em contato daquela vez, ele responde que era o gerente Yang Hong-gyu, mas de acordo com ele, as ainda são de responsabilidade do vice-presidente Yoon Ji-min, e pergunta para o protagonista o motivo de ele estar perguntando aquelas coisas, e se ele tinha algum interesse no setor. Porém, ele responde que estava apenas curioso sobre uma coisa, e que não era nada demais. Em seguida, ele diz ao seu amigo que ele não poderia ficar sem o carro, portanto era melhor que ele ficasse com aquele. Esse é um amigo humilde, não deixou o dinheiro subir a cabeça, mas ainda assim, dar um carro eu acho que já é um pouco demais. O jovem decidiu recusar gentilmente a oferta de Lin, dizendo que não poderia se dar ao luxo de aceitar um carro tão caro assim, e ele apenas disse para que ele pegasse logo a chave do veículo. Depois disso, ele comenta que sabia que o protagonista queria que ele trabalhasse com ele, porém ele ainda queria tentar se virar um pouco sozinho, e caso ele não conseguisse mais, aí sim Lin poderia ajudá-lo um pouco. Depois de ver que ele
realmente era um amigo de verdade e, independente do que aconteça, eles decidiram brindar para comemorar o reencontro deles. Mas o protagonista disse que não deixaria ir para casa até que ele estivesse completamente fora de si, só assim para finalizar a noite de maneira certa, ainda mais depois de tanto tempo sem se ver. Na manhã do dia seguinte, seu amigo tinha deixado um prato de café da manhã para ele e tinha uma mensagem que ele ainda tinha trabalho para fazer, portanto estava indo antes dele. Ao ver aquilo, ele pensou que também precisava ir, porém durante seu café da manhã ele recebeu um pedido repentino, onde a única mensagem que descrevia o pedido era sobre uma redação de ensaios, deixando ele completamente sem saber o que estava acontecendo na verdade. Depois disso, ele decidiu ligar para a pessoa que fez o pedido e comenta que ele era apenas um entregador e pergunta se ela tinha certeza que gostaria de escrever sobre ele, até porque se ela cometer um erro em um assunto tão importante assim, isso afetaria sua nota de graduação sem sombra de dúvidas. No entanto, a jovem responde que ele tinha entendido errado e que na verdade era apenas para ele ajudá-la a inserir o trabalho dela no computador, porém ela estava com um pouco de pressa, então pediu para que ele fosse até o endereço dela assim que ele pudesse, e logo que ela disse isso, ele já estava com o pé na porta do seu carro para poder ir até o local. Temos então um corte para uma cena em uma escola de engenharia marítima, e vemos um rapaz com boa pinta com um buquê de flores, que aparentemente estava prestes a se confessar para uma garota ou algo assim. Por falar na garota, logo ela aparece, e ela se chama Jin Kiao. O garoto então começa a se declarar, dizendo que em breve seria sua formatura e portanto esperava que ela fosse sua namorada. Ele diz para ela que daquele momento em diante, o assento passageiro do carro dele somente pertenceria a ela e a mais ninguém. Logo que ele mostrou uma aliança com um solitário para a garota, os olhos dela se encheram de lágrimas. E quando ela estava prestes a dizer sim, o protagonista aparece roubando toda a cena, além de fazer o buquê dele voar longe também. Ele então pergunta para os jovens onde era o prédio principal daquela escola, e a garota rapidamente mudou completamente de personalidade, dizendo que bastava ele seguir o portão da escola e entrasse, e era o prédio mais estruturado. Assim que ele saiu dali, ele agradeceu a jovem garota pela informação recente dada, e o jovem perguntou novamente se ela aceitava ser namorada dele, porém com um olhar completamente snob, ela disse que se recusava a fazer isso, mas ele comenta que pensava que ela iria dizer sim recentemente, e perguntou por que de ela ter mudado de ideia agora, e ela apenas respondeu que o carro dele não era bom bastante para ela, e aquele carro que o protagonista estava era a escolha final dela, como se ela tivesse capacidade para escolher alguma coisa assim, já que ela era mais dura do que o próprio cara que gostava dela, já que nem carro ela tinha pelo visto. Se eu fosse esse cara, eu simplesmente fingiria que essa escola interesseira não existia mais e seguiria minha vida feliz. Em uma das salas de informática ou algo assim, vemos uma garota chamada Liu Wei, que não conseguia fazer alguma coisa e já estava desistindo também. A garota estava tão cansada que os dedos dela estavam dormentes. É assim que eu me sinto quando eu termino de escrever meus roteiros para os meus vídeos. E a amiga dela responde que não teve outra opção a não ser comprar uma versão impressa do jornal com as pequenas despesas dela, pedindo em seguida para que sua amiga aguentasse um pouco mais, e logo o rapaz das entregas chegaria ali para poder ajudar elas. E por sinal, essa garota se chama Zhao Weiran. Por falar no protagonista, não demorou para que ele chegasse até o local, e perguntava quem era a senhorita Zhao, dizendo ser o garoto das entregas. Logo que ele chegou, ela disse para que ele se sentasse ali, pois eles iriam começar a trabalhar em breve. Ela comenta que achava que conseguia terminar aquele processo em 4 horas, e ele podia ter certeza de que ela iria pagar pelas horas extras que ele fizesse. No entanto, assim que ele checou o trabalho das garotas, percebeu que tinha um monte de erros no trabalho, e comenta que se elas entregassem algo assim, era capaz de que elas nem conseguissem se formar. Porém, a garota perguntou como aquilo era possível, sendo que ele tinha sido vendido para ela pelo seu colega de classe, que também tinha estudado física e, por sinal, se saiu muito bem. Claramente, ele achou suspeito o que aconteceu, até porque o cara vendeu algo de qualidade péssima e tenta explicar para a garota o que tinha de errado naquele trabalho, perguntando se ela agora entendia o que ele quis dizer. Sem saber o que fazer agora, ela perguntava o que deveria fazer nesse momento, e ele responde que tinha um novo argumento que poderia ser bom para aquele tópico. Basicamente, ela usaria o demônio de Maxwell para a segunda possibilidade de fazer algo que eu não entendi direito. Esses negócios técnicos não é pra mim. E por falar nisso, nem mesmo a garota entendeu o que ele tinha acabado de dizer. Que bom que eu não tô sozinho nessa. Depois disso, ele começou a pensar em um jeito de desenhar aquilo em um papel, já que as garotas não estavam entendendo nada pelo visto. E enquanto a jovem senhorita tentava entender o que o MC dizia, a garota atrás dela pensava que era incrível um entregador saber falar perfeitamente sobre assuntos relacionados a leis termodinâmicas. Já completamente perdida e sem entender nada, a garota loira apenas pedia para que ele falasse um pouco mais devagar, mas aparentemente ele já tinha repetido várias vezes e ela permanecia sem entender nada ainda. Como ele não tinha outra alternativa a não ser ele mesmo reescrever o trabalho, ele simplesmente começou a escrever uma cópia para elas. E nos pensamentos dela, ela se perguntava se era isso que as pessoas queriam dizer com a frase "o melhor dos melhores". 2 horas depois, o trabalho estava concluído, e ele disse para que ela levasse aquilo para o professor dela e não teria problema algum. Porém, como sempre tem que ter um abençoado para atrasar a vida das pessoas, dessa vez não foi diferente, e não demorou para que o invejoso dessa vez aparecesse, dizendo ser um absurdo tudo aquilo. Ela então pergunta se ele tinha problema de cabeça para estar gritando, e pergunta o que o invejoso estava fazendo ali, já que ele tinha um compromisso. A Square então diz que como foi o protagonista quem escreveu o trabalho dela, isso era um absurdo, e se ela se atrevesse a levar
levar isso para o professor, certamente ela seria repreendida. A amiga dela, então, com medo de que algo pudesse dar errado também, comenta que ele era apenas o garoto das entregas, e para evitar que algo desse errado, elas não poderiam simplesmente confiar nele. Lee então sugeriu que elas levassem isso primeiro para o professor, para que assim ele fizesse uma revisão, até porque eles não tinham muito tempo para perder discutindo sobre o assunto, e assim a garota loira fez, indo até o professor para que pudesse mostrar seu trabalho. Já na sala dos professores, ela chama pelo orientador para que ele assim avaliasse sua redação. Como aparentemente ela já estava bem atrasada a entregar seu relatório, o velho perguntou se ela realmente estava querendo se formar. Como desculpas, ela disse que queria que sua redação ficasse a melhor possível, e por isso demorou um pouco para terminar ela. O velho, ao dar uma boa olhada na redação da garota, acabou ficando tanto quanto surpreso por causa de um trabalho como aquele. Sendo assim, ele perguntou para ela se foi realmente ela que tinha escrito aquilo. Todos sabemos que não foi, mas a guria ainda assim disse que tinha sido ela quem escreveu. O velho percebeu que não tinha como ela ter escrito uma redação como aquela, até porque com o nível atual dela, com certeza isso era algo que ela não seria capaz de fazer. Coitada da garota. Dessa vez, quem ficou surpresa foi a loirinha, e perguntou o que isso significava para seu orientador. A escória de antes, já querendo atrapalhar ainda mais a vida da garota, comenta que quem tinha escrito aquela redação foi justamente nosso protagonista. Nos pensamentos dele, ele estava achando que o professor tinha feito aquela cara porque a redação estava horrível, e agora queria ver como Kirin iria se safar dessa situação. Em seguida, o professor pergunta que tipo de pessoa era o protagonista, e se foi realmente ele quem escreveu aquilo. Para completar ainda mais, o ser inutilizável disse que aquele cara era sequer aluno daquela escola, e era apenas um garoto de entregas. De acordo com o estrume da sociedade, o protagonista queria apenas ganhar dinheiro da maneira que ele pudesse, e por isso enganou a garota de antes. O velho, ao ouvir isso, acabou dando um belo tapa em cima da mesa, que fez com que a garota loira ficasse com muito medo do que estaria por vir, e começou a pedir desculpas pelo erro que ela tinha cometido. Porém, para surpresa dela e de todos no local, o velho na verdade estava completamente impressionado com aquela redação, dizendo que aquele trabalho estava incrível. É assim que a gente acaba com as fantasias de pessoas tóxicas, e já deu pra ver que todos ali ficaram sem entender completamente nada do que estava acontecendo. Para explicar um pouco melhor, o professor disse que nem mesmo tinha muitos professores naquela escola que poderiam fazer um trabalho tão bem feito como aquele. Quando uma professora ouviu o que ele disse, perguntou se ele estava se referindo a uma redação de alto nível, e o velho responde que sim, dizendo em seguida para que a professora pegasse e desse uma olhada por ela mesma, caso não acreditasse nele. Enquanto os professores e as alunas focavam sua atenção apenas no trabalho que o protagonista escreveu, vemos o ser descartável de antes de escanteio, sem saber como agir com aquela reação dos professores. Para acabar ainda mais com a escória de antes, a professora disse que aquele trabalho certamente poderia ser enviado para uma revista científica, e o professor não sabia fazer mais nada além de chamar nosso protagonista de gênio. Como Lin é um rapaz completamente humilde e esbanja a humildade por onde ele passa, ele apenas agradeceu pelos elogios dos professores e disse que aquilo era apenas uma redação comum, e não era tão impressionante quanto eles diziam ser. E pela cara que o estrume da sociedade fez, já deu pra ver que ele não gostou nada do MC ter se saído bem naquela situação. Depois dos elogios recebidos, ele decidiu deixar seu cartão com eles para caso precisassem de alguma coisa, e o professor desejava ter uma nova oportunidade de trocar algumas ideias com o nosso protagonista no futuro. Como agora não havia mais nada para fazer ali, ele simplesmente decidiu deixá-los à vontade. A garota loira de antes então comenta que gostaria de conversar com ele, caso ela tivesse alguma dúvida sobre física novamente no futuro, e ele apenas responde dizendo que faria isso quando ele estivesse livre, e por fim se despede deles. O ser invejoso e desprezível de antes pergunta pra garota o porquê de ela estar agindo daquela maneira, até porque ele pensava que o protagonista era apenas um garoto de entregas que tinha um pouco de conhecimento sobre física, e ela colocou a escória em seu devido lugar, dizendo que ele estava apenas com inveja, até porque além do protagonista ser mais inteligente do que ele era muito mais bonito também. Voltando para Lin, ele acabou recebendo uma ligação de algum funcionário, que dizia que tinha acontecido um problema com a litografia. Quando ele pergunta o que aconteceu, a pessoa responde que o contrato e o depósito tinham sido negados. Porém, naquela manhã, o chefe da empresa de litografia disse que o instituto deles tinha problemas de crédito internacional, e por isso rejeitou o pedido deles. Ao ouvir isso, Lin acabou ficando sem entender muito bem esse problema que a pessoa tinha dito, e a pessoa no telefone comenta que talvez possa ter alguém tentando sabotar o contrato deles. O MC então reconhece que ninguém além da Cisco poderia querer fazer algo como aquilo. Sendo assim, ele decidiu abortar a questão das máquinas de litografia por enquanto. Iria levar um tempo até que chegasse até a casa da pessoa que fez a ligação. Portanto, era para ela ir ajudando outra pessoa no desenvolvimento do novo sistema até que ele chegasse. E nos pensamentos dele, vemos que pelo visto ele não era o único ao perceber o papel dos chips. Portanto, ainda tinha muito que ser explorado por ali. Assim que ele chega no pavilhão onde usou, ele recebeu um novo pedido em seu aplicativo, e na mensagem apenas dizia para ele retirar algo, porém não especificava o que necessariamente. Novamente, ele fez uma ligação para saber do que se tratava, e a pessoa disse que era para que ele buscasse uma estante, portanto era para ele ser rápido com isso. Sempre tem que ter um ser humano que não se importa com os outros, e dessa vez não foi diferente também. Lin até tenta ir contra, dizendo que as estantes eram grandes demais e portanto era melhor que ele contratasse uma van para poder fazer isso. Porém a pessoa no telefone disse que iria pagar 100 libras, e o aluguel da van custava no mínimo $200. Portanto, se ele não fosse buscar, ele faria
uma reclamação sobre nosso protagonista. Assim que eles desligaram o telefone, ele acabou recebendo uma mensagem repentina, e na mensagem dizia que, tendo em vista o desempenho recente dele, eles suspenderiam temporariamente o status de entregador dele e ele deveria se apresentar em uma unidade específica às 9 da manhã do dia seguinte, para que assim ele pudesse receber um treinamento de negócios e se juntar novamente à equipe depois de passar na avaliação. Isso acabou fazendo com que ele ficasse sem palavras com aquilo, até porque era a segunda vez que algo semelhante assim acontecia com ele, e praticamente sem motivo algum para isso. Depois disso, o amigo dele apareceu novamente, e Lin perguntou sobre o que ele conversou quando se reuniu com a outra parte. Aparentemente, depois de estudar as opções específicas de entrega, a outra parte disse que o contrato pode ser assinado primeiro, mas a entrega teria que esperar um pouco. Quando ele se sentou um pouco para pensar melhor no assunto, ele percebeu que a Cisco já estava assumindo o controle da patente, e estava tentando fazer com que ele parecesse um imitador quando ele lançara o programa 1.0. Em seguida, ele perguntou se o jovem sabia o valor que o pedido que ele assinou tinha, e se ele também sabia quando que o segundo lote de pedido seria entregue. Ele responde que o valor era de 130 milhões, e a previsão de entrega era de aproximadamente 3 meses. Ao ouvir isso, percebeu que 3 meses seria o suficiente para ele colocar sua jogada em ação. Depois disso, o MC pergunta para seu amigo se ele estava com fome, e se gostaria de pedir algo para comer na viagem. Porém, ele responde que não, mas ainda assim gostaria de pedir algo emprestado para ele. Lin, pensando que o jovem iria pedir as chaves do carro, ele diz onde estavam as chaves, e fala que tinha um carro esportivo na garagem. Mas, para a surpresa do protagonista, o amigo dele estava se referindo a um PlayStation 5 que ele tinha visto no escritório dele, e pergunta se poderia pegá-lo emprestado. Ao ver que o jovem estava interessado em outras coisas, Lin disse para que ele ficasse à vontade, porém perguntou se ele não gostaria de andar em um carro esportivo e ter um encontro duplo. Como resposta, o jovem disse que não e agradecia por isso, mas ele preferia gastar seu tempo jogando, até porque a experiência recente dele com relacionamentos pelo visto deve ter criado algum tipo de trauma em cima dele. Nesse momento, temos um corte para o edifício Lin, e vemos a amiga da Divina Dama organizando as coisas por ali, antes que eles de fato pudessem começar a funcionar. A garota então agradece por ele ter comprado tanta comida deliciosa para que eles pudessem degustar, e ele perguntou onde estava o outro rapaz para que assim eles pudessem fazer uma reunião juntos. Ela responde dizendo que o outro rapaz estava no escritório dele, portanto eles poderiam subir para fazer a reunião. Já no escritório, o jovem perguntava se o protagonista tinha alguma tarefa específica para eles, e ele disse que ele precisava que eles se disfarçassem de clientes e fossem até a Cisco para ajudar ele com o negócio. Basicamente, ele queria comprar 1 bilhão de chips terminais. Sem entender o que estava acontecendo, a garota perguntou o porquê do disfarce, apesar de entender a parte dos negócios. Eu estou me referindo aos personagens com apelidos porque eu sempre me esqueço desses nomes coreanos ou chineses. Lin então responde que na verdade não queria comprar os produtos da Cisco e que eles iriam apenas fingir. Empolgada com a situação, a garota perguntou se a Cisco ofendeu ele de alguma maneira, e ele diz que ofender é apenas um apelido. Era mais como se eles tivessem subido na cabeça dele e defecado em cima dela. Isso fez com que ela ficasse ainda mais empolgada, e disse que eles não poderiam simplesmente deixar isso passar. O jovem ao seu lado comenta que talvez isso poderia não dar certo, até porque para um projeto dessa magnitude, o outro lado certamente avaliaria as credenciais e a reputação da empresa deles. Portanto, mesmo que ele tente encontrar uma empresa aleatória para pedir emprestado, ele estaria exposto. Com esse comentário, o protagonista se lembrou que tinha blá blá para poder fazer isso, e o jovem comenta que com certeza o tamanho da empresa blá blá era bom, porém se perguntava o porquê eles cooperariam com eles. Ele então responde que na verdade possuía cerca de 20% das ações da blá blá, portanto não teria problema algum com um acordo temporário entre 2 cargos executivos. Depois de ouvirem o que seu chefe tinha dito, já deu para ver que eles ficaram sem palavras, mas logo a garota soltou um comentário de brincadeira com um fundo de verdade, dizendo que gostaria que seu chefe adotasse ela. Depois disso, ele deixou seu cartão com eles, e basicamente aquelas eram as chaves reservas da casa dele, portanto era para eles irem até lá e pegar um carro melhor, até porque não podia se falar de negócio sem estar preparado para isso adequadamente. Como ela não sabia onde ficava a casa do protagonista, ela perguntou onde estava localizada a sua residência, e ele responde com simplicidade, dizendo que ficava no pavilhão Kyushu, que era só o pavilhão mais caro da cidade inteira que eles estavam. Antes que eles pudessem continuar, eles pediram para que Lin fosse na frente, até porque precisavam de um tempo ainda para poder digerir toda aquela informação por um tempo. Finalmente Lin chegou ao edifício comercial, e pelo visto parecia que tinha muitas pessoas ali que precisavam de treinamento. A assistente administrativa do departamento de operações aparece em seguida, dizendo que todos estavam ali para o teste de treinamento. Sendo assim, era para que eles seguissem ela, pois iriam subir até o local onde o treinamento aconteceria. Já no local, com todos os alunos sentados em seus devidos lugares, ela apresentou o diretor de operações, e ele seria um instrutor de treinamento deles. Ao ver que o protagonista estava em um local sem uniforme, perguntou se ele estava ali para um concurso de beleza vestido daquela maneira, mas ele responde que se fosse um concurso de beleza, ele estaria usando algo melhor, tanto que o diretor de operações sequer poderia competir com ele. A Cascavel então disse para que ele tomasse cuidado com seu linguajar, até porque aquele não era o local para ser ignorante. Após isso, o diretor disse que cada um deles ali pagaria uma indenização de 3.000 yuans, e ficariam ali por 3 horas para refletir, e só então ele desbloquearia os privilégios deles. As pessoas começaram a comentar entre si, e alguns não estavam de acordo pelo visto com aquela taxa de que ele tinha mencionado. O Instrumediante
antes apenas disse para que eles então pagassem suas taxas. Do contrário, que não quisesse pagar, bastava sair naquele exato momento. Lin, revoltado com a situação, diz que aquilo era um pouco exagerado da parte deles, e o diretor pergunta do que ele estava falando, até porque eles estavam apenas seguindo as regras e se ele não pudesse pagar, bastava que ele saísse dali. Sendo assim, ele decidiu fazer isso mesmo, e disse que não se importava com aquele lugar. Mas antes de sair, ele comenta que por algum acaso ele gravou exatamente o que eles acabaram de dizer, e iria postar isso na internet para que assim todos vejam quem eles realmente são, deixando tanto o Strume quanto a Cascavel surpresos por ele ter feito algo assim, ainda mais sem que eles pudessem de fato perceber isso acontecendo. Se você quer ver a continuação dessa obra, eu peço que você deixe seu like para mostrar que apoia o meu trabalho. É sempre uma honra e privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.